Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de História, a gente vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil. A família real portuguesa vindo para o Brasil. E nada mais interessante do que a gente ver tudo que motivou a vinda da família real para cá, sua colônia que mais prosperava. Só que antes da gente iniciar com o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Aqui pela plataforma. Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Tá? Então agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de história de vocês e colocassem na página 58, porque a gente vai falar agora sobre a vinda da família real para o Brasil, tá? Então vejam só. Eu quero que vocês prestem atenção na apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, certo? A gente vai estar falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vocês sabem que o Brasil era uma das maiores colônias, né, de Portugal, né, a mais lucrativa, a que mais gerava recursos. E aí a gente vai estar vendo que a família real ela vai vir para cá. Mas vai ter um motivo específico para que a família real viesse para cá, né? Então vejam só. Olha essa imagem aqui. Olha esse senhor aqui. Esse senhor aqui é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele foi um dos principais casos, né, que fez com que a família real viesse para o Brasil. Por quê? Napoleão Bonaparte, no ano de 1808, ele já era imperador da França e ele queria expandir o seu território. O que isso quer dizer? Que Napoleão Bonaparte, meus amores, ele queria cada vez mais aumentar o território da França. Ele queria se apossar de outros reinos. Obviamente, ele queria dominar Portugal, Espanha, Inglaterra. Ele queria dominar todos os reinos da Europa. E ele estava com essa busca incansável por dominar todos os reinos da Europa. E ele estava encontrando grande resistência em dominar a Inglaterra. Porque eu acredito que você já deve ter visto em geografia que a Inglaterra ela fica com uma região entre os mares, né? Ela tem a porção de terra e fica entre o mar. Então, a Inglaterra tinha essa defesa, né? Já que ela não tinha uma porção de terra que ligasse aos outros reinos. Ela era rodeada pelo mar. Então, ela tinha essa defesa, dificultava o ataque de Napoleão Bonaparte, que tinha grandes recursos militares para ataques terrestres. Ele não tinha frotas marítimas, como outros reinos, como a Inglaterra. Ele tinha grande força de poder militar, né, terrestres. Então, ele conseguia invadir os territórios por terra. E com a Inglaterra, isso já se tornava difícil. Então, o que ele vai fazer? Napoleão Bonaparte, ele institui que todos os outros reinos da Europa cortassem relações com a Inglaterra. E ele faz o bloqueio continental. Ninguém mais poderia se relacionar comercialmente com a Inglaterra. Em Portugal, ele tinha anos e anos e anos de relações comerciais com a Inglaterra. Portugal se encontrava num dilema, porque se Portugal apoiasse a Inglaterra, o rei de Portugal apoiasse a Inglaterra, ele entrava em conflito direto com Napoleão Bonaparte. E se ele também não apoiasse a Inglaterra, apoiasse Napoleão Bonaparte, ele teria que se render ao poderio militar de Napoleão Bonaparte, das suas tropas terrestres, né? Então, o que vai acontecer? O rei de Portugal não vê saída. Ele não sabe para onde ir. Ele não vê saída.
Então, ele acaba indo para sua colônia, para o Brasil, que era a colônia mais lucrativa naquele período. Em 1808, ele vai para lá com toda a família real, como membro das cortes, e a gente pode falar que a família real portuguesa sai de Portugal para o Brasil, fugidos dos ataques de Napoleão Bonaparte. Então, esse ser aqui, Napoleão Bonaparte, ele tem grande importância e influência na vida da família real para o Brasil. Napoleão Bonaparte. Então, lá na página 58, nós temos o seguinte. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, como represária, Napoleão declarou fechado todos os portos da Europa ao comércio inglês. Esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Neste período, Portugal era governado por Dom João e tinha uma longa relação comercial com os ingleses, como eu já tinha dito a vocês. Dom João viu-se numa situação difícil e continuou a apoiar a Inglaterra. Então, Napoleão determinou a invasão imediata de Portugal e, sem poder oferecer resistência à invasão francesa, Dom João resolveu fugir para o Brasil, trazendo toda a corte portuguesa. E há relatos, gente, historiadores falam, que as pessoas começaram a entrar dentro dos navios, fugidos no meio da noite, que Dom João VI e toda a sua corte saíram de Portugal à noite fugidos, tá? Devido à represália de Napoleão Bonaparte. A Inglaterra escoltou os navios portugueses na travessia do Atlântico, porém, em contrapartida, exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Então, vejam, Portugal apoiou a Inglaterra. A Inglaterra está apoiando Portugal, só que eles querem algo em troca. A família real não vai sair de Portugal para a sua mais lucrativa colônia com a escolta dos ingleses, sem os ingleses ganharem nada em troca, não, gente. Os ingleses exigiam que os portos brasileiros ficassem abertos para que os ingleses pudessem comercializar todo tipo de mercadoria que eles quisessem. Então, a gente vê que nós temos aqui uma relação de eu lhe ajudo, mas você também tem que me ajudar. De trocas de favores, que ninguém ali estava fazendo nada porque queria o melhor para o seu companheiro. Eles tinham interesses ali econômicos muito bem esclarecidos sobre o que eles queriam. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. Em 1808, Dom João, sua família e toda a corte chegaram ao Brasil. Vale salientar aqui, temos que falar. Essa trajetória, esse trajeto de Portugal para o Brasil, para a colônia, durou muito tempo, né? E que muitas pessoas começavam a adoecer de uma doença chamada escorbuto, que nada mais é do que a falta de vitamina C. Então, muitas pessoas acabavam morrendo na viagem. E também vale salientar que houve-se dentro dos navios, né, uma infestação de piolhos. E foi tanto piolho que as pessoas tiveram que raspar a cabeça. Então, imagina, Carlota Joaquina, a rainha do Brasil, né, no caso, a rainha de Portugal e do Brasil, da colônia do Brasil, veio para cá com os cabelos raspados e usando turbantes. E quando aqui chegaram, as pessoas que viviam aqui no Brasil, os colonos, achavam que era moda e todo mundo começou a querer se vestir igual. Tem alguns filmes, tem algumas cenas, tem alguns livros, né, que relatam sobre isso e é muito interessante ver o quanto os colonos brasileiros eram influenciados pela corte, pelos costumes da corte de Portugal. Aí aqui a gente está tendo, né, o que seria imagens meramente ilustrativas da recepção, né, da família real aqui na corte, tá? Da corte não, aqui na colônia, a recepção da família real, dos membros da corte na colônia, né? Uma imagem meramente ilustrativa. Então vejam só, logo após sua chegada a Salvador, Dom João
cumprindo seu acordo com a Inglaterra, decretou a abertura dos portos às nações amigas e a Inglaterra teve muitos privilégios em nosso país. Após um mês de sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações na cidade, entre elas as criações da imprensa régia, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, do Jardim Botânico, de uma fábrica de pólvora, instalações do Museu de Dom João VI, da Biblioteca Real, da Academia Militar e de Belas Artes, das escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Gente, vale ressaltar que aqui na colônia não se tinha nada que pudesse entreter a corte. Já que vocês sabem que a corte, que o rei, enfim, que eles vivem no luxo, com riquezas, eles não tinham elementos aqui para se entreter. Então, quando Dom João chega e vai para o Rio de Janeiro, transforma o Rio de Janeiro como sede do governo português no Brasil, é que eles começam a criar elementos para entretenimento, coisas para tornar a sua morada aqui na colônia mais agradável, se assim a gente pode falar. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias. Essas medidas não alegraram os brasileiros, pois houve um aumento dos impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte. Então, toda vez que Dom João VI, tentava mudar alguma coisa, tentava criar novas coisas para o Brasil, para que tornasse a vivência dos membros da corte e do próprio rei mais agradável na colônia, os impostos aumentavam. Então, daí você já percebe que vai começar a surgir uma insatisfação dos colonos aqui no Brasil. Com a morte de Dona Maria, que era a mãe do rei, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira não andava bem por causa da guerra contra as forças napoleônicas. Dom João VI, por João de Batista de Bré. Então, vejam, a mãe de Dom João VI, ela que era a rainha, ela era conhecida como Dona Maria I, a Louca. Ela era conhecida como Dona Maria I, a Louca. Então, quando ela morre, Dom João passa a ser chamado de Dom João VI e passa a ascender como rei de Portugal, e do Brasil. Algumas curiosidades, sobre a vinda da família real para o Brasil. Com a vinda da família real ao Brasil, houve um expressivo aumento dos impostos para a manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Somado a outras insatisfações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a revoltarem-se em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana ou Insurreição Pernambucana, gente? E a importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco conseguiu ser independente do Brasil por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil. Olha que curiosidade. Imagina o nosso estado não sendo estado e sendo um país separado do Brasil. Isso aconteceu. Olha que interessante. Olha quanta informação legal. Dom João VI, Aqui eu coloquei para vocês uma representação de Dom João VI e de Carlota Joaquina. Mandou contratar artistas, escritores e pintores, entre eles o francês Jean Baptiste Debré, que pintou o cotidiano da corte e o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas. Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra sua vontade, teve de retornar a Portugal e assumir o trono português. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, para administrar o Brasil e evitar que qualquer movimento separatista surgisse. Na hora da partida, Dom João disse a seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Dom João VI levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil.
quando ele voltou para Portugal e assumiu. Vale salientar aqui, a novela Novo Mundo, ela retrata justamente esse período em que Dom João VI sai do Brasil, volta para Portugal e aqui fica seu filho, Dom Pedro I, né? E aí, gente, é interessante porque durante muito tempo o Brasil foi colônia de Portugal. E aí, após a retomada de Dom João VI para Portugal, a gente começa a ver surgimento de grandes movimentos para que o Brasil se tornasse independente, né? Lembra dos movimentos nativistas? A gente começa a ter uma série de revoltas, né? E aí, depois de um período, a gente vai ver que Dom Pedro I vai proclamar a independência do Brasil, que o Brasil vai se tornar independente de Portugal, não vai mais ser mais colônia, né? E vai ser governada por Pedro I. Tanto é que essa frase que Dom João fala para o seu filho ao partir é muito significativa, porque realmente no futuro isso acontece, né? E devido à situação que estava instaurada, já era notório que Dom João VI soubesse que havia uma possibilidade disso acontecer. Então, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 59, 60 e 61 sobre a vida da família real para o Brasil. Na página 61, tem um pouco falando sobre essa curiosidade que eu disse a vocês, dos piolhos, que as mulheres tiveram que cortar todo o seu cabelo por causa do piolho, que deu nesse trajeto de Portugal até o Brasil. Na página 61, vocês vão ver essa curiosidade. Na página 60, vocês também vão ter uma outra curiosidade, falando sobre a quantidade de pessoas que vieram para o Brasil. Mas é assim, gente. As atividades de cada vão ser a página 59, 60 e 61, tá? E eu quero que qualquer dúvida que vocês tenham sobre essas questões, vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma, tá? Respondam esse exercício utilizando tudo de acordo que tia Carla falou para vocês agora sobre a vida da família real para o Brasil, tá certo? E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma. Foi um prazer enorme para mim produzir esse conteúdo para vocês no dia de hoje. Então, a gente tá ficando por aqui. Um beijo para vocês, um cheiro, tá? E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.